Pod.cast, PCD e Clínica Com apresentam Doutora Giana Responde, tudo sobre neuro. Olá, bem-vindos ao podcast PCD. Mais uma vez estamos aqui com o quadro Doutora Giana Com Responde, não é isso mesmo, Ju? É isso mesmo, e hoje o quadro está muito especial, com uma convidada especial. Então, a doutora Giana, seja bem-vinda, doutora Giana. Obrigada, sempre, pessoal. Né? E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente trouxe a Nilde, do Instituto Distonia, para falar sobre distonia e eu vou entrevistá-la. Uau! Uau! Vou tentar, né, gente? E para a gente poder começar esse nosso bate-papo aí, né? Vamos procurar entender o que é a distonia, doutora Giana, e como e por que ela se manifesta também, né? Então, Nilde, se eu falar alguma besteira, você me corrige, viu? Imagina. Então, primeiramente, a gente está falando de uma doença rara, né? Então, se a gente for pegar conceitualmente o que diz a OMS, né? Que qual que é a definição de doença rara? Então, se a cada 100 mil habitantes a gente tem uma doença que se manifesta em 65 pessoas, ela é considerada rara. A distonia, em teoria, as estatísticas mostram que ela se manifesta 15, 16 pessoas a cada 100 mil habitantes. Então, ela é uma doença rara. Dentro da neurologia, a gente sabe que não são todos os médicos que conseguem identificá-la. Às vezes, tem muito diagnóstico equivocado do que é um espasmo, do que é uma distonia. Às vezes, eles confundem com crise convulsiva, mas a distonia é um movimento anormal, uma contração involuntária muscular que ela às vezes ela tem causa genética, às vezes ela tem causa idiopática, ou seja, a gente não sabe por que acontece, e ela pode acometer vários grupos musculares. Então, a gente tem a cãibra do escrivão, que é um subtipo dentro da distonia. A gente tem a distonia cervical, que a Nilde vai falar um pouquinho mais sobre a condição que ela tem, que é uma das mais frequentes, e a gente tem casos de distonia generalizada, que os pacientes têm essa contração muscular no corpo inteiro, e isso causa desconforto, dor e muito sofrimento. Doutora, e como e por que acontece a distonia? Difícil pergunta, né? Como e por quê? Não tenho esta resposta também, porque aos 30 anos a distonia entrou na minha vida, mas de forma abrupta. Então, o idiopático diz isso. Eu não sei por quê. Aos 30 anos, a distonia invadiu a minha vida e não tenho como saber. Então, quando a gente fala dentro da medicina o termo idiopático, é quando uma doença surge se a gente tem uma causa aparente, tá? Então, a distonia nos adultos, ela tem a gente tem uma característica de ter, sendo mais comuns nas mulheres, né? Nessa idade de 30, 40 anos, pode iniciar sintoma. E as pessoas não sabem por que começa e nem por quê. E isso gera um sofrimento muito grande. Você pensa que uma coisa é você nascer com uma condição neurológica, e bem ou mal, não quer dizer que a gente se acostume, mas a gente está mais preparado emocionalmente para entender aquela doença, né? E outra coisa são as pessoas que apresentam de uma maneira abrupta uma doença neurológica que modifica todo o contexto da vida dela, né? É isso mesmo. A distonia tem em crianças, doutora? Sim, a gente tem formas de distonia infantil, tá? A gente tem tanto as distonias causadas por outras doenças, né? Então, a gente tem, desculpe, a paralisia cerebral pode causar distonia, alguns quadros de distonia, algumas doenças neurológicas podem cursar com quadros de distonia, e a gente tem crianças que têm distonias de causas genéticas, né? E essas distonias de causas genéticas, elas acabam
tendo uma resposta muito boa ao DBS, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que casos graves, a gente tem até, inclusive, cirurgia para controle desses sintomas, né? Era isso mesmo que eu ia te perguntar, doutora. O que nós temos hoje de tratamento, tanto medicamentoso quanto cirúrgico, para distonia? Então, os tratamentos para distonia, elas vão variar, claro, conforme a idade, né? Porque tem medicamentos que a gente usa mais em criança, outros mais em adultos. Mas, basicamente, a gente tem algumas classes de medicamento que vão atuar no espasmo muscular. Então, a gente tem o Artane, a gente tem a tizanidina, que em alguns casos a gente usa, o baclofeno. E também a gente tem medicamentos que vão controlar os sintomas dolorosos, né? Então, os gabapentinóides, pregabalina, a gabapentina a gente às vezes usa para controle da dor, né, desses pacientes. E um dos medicamentos que modificou a história da doença da distonia foi a toxina botulínica. Eu tenho uma aula que eu gosto muito de dar de toxina botulínica, que eu gosto sempre de falar da história dos medicamentos e uma das recomendações da bula do Botox, né, popularmente conhecida, né, é a marca mais comum, é a aprovação da FDA, né, que é o órgão regulamentador de medicamentos lá nos Estados Unidos, foi para os casos de distonia cervical, né? Então, a toxina botulínica, inicialmente ela foi usada na neurologia, né? E depois ela cresceu também no mundo da estética. Então, os primeiros estudos com toxina botulínica usaram para estrabismo, né? E a distonia foi uma das doenças neurológicas que modificou muito, né, a qualidade de vida, porque ela consegue controlar a dor que os pacientes sentem, né? Principalmente nos casos que são segmentares, ou seja, as distonias bem localizadas. E eu queria que a Nilde comentasse um pouco sobre dos medicamentos, dos tratamentos. O que você achou que te ajudou assim nos tratamentos? Olha, o que me ajudou antes de fazer a cirurgia de DBS foram a toxina botulínica, que obrigatoriamente eu fazia a cada 4 meses, mais ou menos por volta de umas 30 agulhadinhas básicas. Só isso? Coisa linda, né? E como a minha distonia cervical, eu tinha um gatilho, melhor dizendo. Ao encostar o corpo todo, eu começava a ficar assintomática. Então, para fazer esse procedimento, a cada 3 meses ou a cada 4 meses, no máximo, eu sempre precisei fazer em centro cirúrgico com sedação, porque, senão, não teria como, porque eu não tinha o controle do corpo do lado esquerdo e não tinha como fazer a aplicação da toxina, que era algo que me dava uma qualidade de vida melhor e diminuía a minha dor. A cada 4 meses, a minha dor do nível 11 ia para o nível 4, 5. E isso, para mim, era maravilhoso. Eu conseguia dormir, pelo menos isso. Ô, Nilde, e a partir de... Com qual idade a distonia passou a aparecer? Por volta de 30 anos. Eu sempre fui da área de vendas, né? Então, eu trabalhava numa empresa de software e os meus sintomas começaram... O meu sonho de consumo era trabalhar nesta empresa. Não vou mencionar nomes, mas eu entrei nesta empresa e foi a pior coisa que aconteceu comigo. Porque a cobrança, além de ser muita para quem trabalha com vendas, eu tinha uma chefe extremamente rigorosa. E os meus sintomas começaram assim, aos pouquinhos. Os lábios, tremedura. Lábio, piscar muito. E aí começou o movimento aos pouquinhos. Até então, sem dor. Aí, supostamente, você achava que era uma coisa do estresse, do dia a dia, aí, né? eu corri para onde? Para o psicólogo, para o psiquiatra. E aí eu tinha que tomar remédio para lembrar de tomar o remédio. Eu fiz tratamento errado
por mais de 4 anos, o que piorou muito os meus sintomas. E aí chegou um momento que eu perdi por volta de 87% da mobilidade física do meu corpo. Não tomava água, a não ser que fosse de canudinho. Comida era só papa. E precisava de uma enfermeira comigo para me dar banho, inclusive. E nesse interim, antes de ter o diagnóstico correto, eu tentei o suicídio 2 vezes, porque a dor é lancinante. Nossa. Não tem como você não ter um problema psicológico Tendo uma condição neurológica tão incapacitante, né? E acredito que o que ajudou também para, né, chegar nesse psicológico tão abalado foi a demora do diagnóstico, né? Foram 4 anos. 4 anos e meio. Quantos médicos, Nilde? Por volta de 7. E quando eu falo médico, por favor, não me entendam de forma errada. Eu estou falando médicos de grandes hospitais, de conhecidos hospitais. Eu não estou falando de um médico, de um neurologista clínico. Eu estou falando de neurologista especializado. E ainda assim, demorou 4 anos e meio para ter o diagnóstico. E por que isso acontece, doutora Giana? Assim, o que a neurologia explica isso? Então, eu acho que dentro da neurologia, eu acho que nem todo mundo tem uma formação para um olhar diferente para o distúrbio de movimento, né? Então, acaba... Talvez a nossa formação não seja... Né, o neurologista generalista, ele não tem tanto... Às vezes não tem tanta experiência, né? Mas eu acho que... tem doenças que, se a gente... tem muita coisa na neurologia que a gente tem a hipótese, é tal doença, a gente trata. Se o remédio não está funcionando, talvez não seja essa doença, né? Então, recentemente, eu atendi uma criança que, às vezes, nem sempre é simples você avaliar, né? Será que essa criança está tendo crises convulsivas, tônico-clônicas generalizadas, ou ela está tendo uma crise de distonia? Então, para muitos colegas, às vezes é difícil observar as diferenças entre as duas doenças, por exemplo. Porque um exame mostraria. Então, nem... Ou não, doutora? Então, que exame específico? Um eletro que a gente faz mostraria que a criança tem ou não a epilepsia e aí investigaria a fundo a distonia. Não necessariamente. Então. Ou não. Em teoria, né, um bom eletroencéfalo ajudaria nos diagnósticos, mas, novamente, o diagnóstico de uma crise convulsiva ele não é só o eletroencefalograma. Porque também tem outra coisa, não são todos os lugares do Brasil que a gente consegue fazer um eletro com qualidade, um eletroencefalo com qualidade, que o paciente faça um eletro de mais de 2 horas, né, num ambiente adequado para fazer eletro. Vocês sabem que muita coisa dá artefato. E, em teoria, o diagnóstico inicial, a gente precisa ver a crise, olhar bem ela, para a gente tentar decifrar. Mas, enfim, a distonia não... Tirando as causas genéticas, que a gente vai ter lá no exame genético vai aparecer o tipo de distonia que tem muitas delas que não o diagnóstico vai ser o nosso olhar, né? Vai ser clínico. Então, tudo que não aparece no exame e depende só da tua observação, é mais difícil da gente bater o martelo e diagnosticar. Apesar de ter características, às vezes vai pela exclusão. Então, não é infrequente a história da Nilde se acontecer em vários... E não é porque, às vezes, o médico não conhecia, né? Não tinha experiência para aquela doença. Então, e aí a gente julga mais a parte psiquiátrica do paciente e não entende que talvez o que surgiu antes foi... Como que você não vai ser ansioso, você não vai ser deprimido com um movimento anormal que você não consegue controlar, né? Então, é óbvio que vai abalar a saúde mental de qualquer pessoa, né? E isso,
às vezes é tido como um tabu, né? Exatamente. Nilde, como foi para você receber esse diagnóstico? Depois de todo esse... Depois de 4 anos, né? 4 essa anos e luta. meio. Foi desesperador. Por quê? Depois de 4 anos e meio, eu finalmente ter o diagnóstico, e eu preciso, me desculpem, mas eu preciso fazer um adendo aqui. A primeira crise que eu tive de distonia, eu fiquei internada em um hospital perto da minha casa. Eu moro na zona oeste de São Paulo, perto do estádio do Morumbi, logo num hospital que fica bem próximo. De grande conhecimento, de grande rol, vamos dizer assim, este hospital de... Quando eu tive o diagnóstico, eu tinha ficado internada neste hospital por 1 semana tomando morfina. Me viraram de ponta cabeça, me fizeram todos os exames possíveis e imagináveis. E eu saí de lá tomando morfina e sem um diagnóstico. E coincidências à parte, que eu não acredito em, quem me diagnosticou foi um médico deste hospital, só que no consultório particular dele. Ele me deu a seguinte frase, quando me disse o que eu tinha. Ele falou para mim: doença boa é doença com nome, e a sua chama-se distonia cervical. Nossa. E foi desesperador por quê? Porque eu já vinha tomando medicamentos errados e fazendo tratamentos errados há muito tempo. E no dia que eu recebi o diagnóstico, o meu médico, este médico, simplesmente falou: você vai parar de tomar todos esses medicamentos agora. Por quê? Para eu começar a limpar o organismo para fazer uso dos medicamentos corretos. Então, foi desesperador porque eu tive que parar os medicamentos, não pude fazer desmame de nada, de nenhum tipo de medicamento. Foi desesperador porque foi muito tempo me sentindo um ET. As pessoas me chamando de desequilibrada, porque a maioria dos médicos com os quais eu passei, neurologistas, queriam me internar. Confundiram a minha doença com epilepsia, com Parkinson, porque a diferença entre Parkinson, nós somos muito subdiagnosticados, porque quem é parkinsoniano, quem tem a doença de Parkinson, desenvolve a distonia. Ao contrário, não. A gente tem, às vezes, o paciente com doença de Parkinson tem uma coisa chamada... ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Mas é comum, doutora, então, assim, a distonia acontecer subsequente a uma doença, por exemplo? Então, só 2 adendos. A gente tem alguns medicamentos que podem causar, assim, não necessariamente causar, mas podem piorar quadros de distonia. Tem relatos de alguns, principalmente alguns antipsicóticos, né? A gente sabe que podem, às vezes, piorar, né? Alguns anticonvulsivantes também têm relatos de piorar. Então, por isso que esse desmame, às vezes, foi importante para ela. Por que o médico falou para desmamar esses medicamentos? Para saber se não era um desses medicamentos que estava piorando a evolução dela também, né? Então, é por isso que foi importante, tem que usar o remédio adequado, né? Na doença de Parkinson, a gente tem movimentos anormais que podem ser desencadeados pelo uso da levodopa, tá? Então, a levodopa em doses mais altas, às vezes no decorrer da doença, pode causar esses movimentos anormais que lembram uma distonia, tá? E esses pacientes também
já estão numa janela terapêutica, vamos dizer assim, aí às vezes no paciente com doença de Parkinson a gente precisa usar um remédio para ajudar o outro remédio a fazer efeito. Nossa. Então é bem complexo, né? Então e às vezes esses pacientes que começam com muitos efeitos colaterais, a gente vai pensar em cirurgia também, né? Então, E quais são as cirurgias? Tanto para distonias, né, como para a doença de Parkinson, a gente tem umas cirurgias bem similares. Não necessariamente são no mesmo local, mas o implante do eletrodo profundo, o DBS, ele pode ser utilizado para tratar as duas doenças, né? Na doença de Parkinson, geralmente, a gente tem basicamente duas regiões anatômicas que a gente pode usar como alvo no tratamento. Tem um outro alvo que a gente usa muito pouco, só para os pacientes que têm mais tremor. Mas, basicamente, aí a gente vai ver quais sintomas cada paciente apresenta, escolher qual que é o melhor, ou a gente vai implantar no núcleo subtalâmico ou no globo pálido interno. Na distonia, a gente usa o alvo do globo pálido interno, né? Então, a Nilde foi operada por uma colega muito querida, né? E ela foi implantado o DBS dela. Quanto tempo de doença? 11 anos. 11 anos de doença. Então... E o que você sentiu, Nilde, assim, antes DBS e pós-DBS? É uma boa pergunta. Pós-DBS, antes DBS e pós-DBS. O que mudou na tua vida a cirurgia? Mudou tudo. Eu já tive... Quando eu tive o diagnóstico de distonia, foi desesperador porque eu tive que parar com todos os medicamentos imediatamente para começar a fazer o tratamento correto. Mas, quando eu fui fazer a cirurgia de DBS, o meu maior sonho era voltar a ter vida, ter qualidade de vida. Ou seja, a dor. A dor, ela enlouquece qualquer pessoa. Porque dia e noite e dia, eu bati recordes. 3 dias sem dormir. Mais de 20 medicamentos tomando. Fazendo a aplicação da toxina botulínica, que já não estava mais surtindo o efeito desejado. As médicas com as quais eu fazia e faço o tratamento e me acompanham até hoje, porque eu tenho uma equipe multidisciplinar, precisa. E queria eu que todos os pacientes tivessem. A Nilde é paciente... Vamos fazer Vamos fazer propaganda para as minhas colegas queridas. Então, a doutora Sara Casagrande, que é a neurologista dela, né, que é uma especialista em distonia, né, e a doutora Vanessa Milanese, que é também é neurocirurgia funcional, que nem eu, né? Neuropsicóloga, fisioterapeuta. Eu tenho uma equipe de 7 médicos. Então, o que mudou na minha vida? A minha cirurgia demorou mais ou menos umas 15, 14 horas, mais ou menos. Eu já saí do centro cirúrgico sem dor. Olha, nossa, que maravilha, né? A gente tem uma coisa chamada... Vou só interromper aqui. Quando a gente implanta o eletrodo, a gente diz assim, antes de ligar ele, a gente tem uma coisa chamada efeito de inserção. Então, quando a gente... só pelo fato da gente implantar naquela região, aquele neurônio ele se modifica estruturalmente. E esses pacientes... Então, a gente faz, né, a cirurgia, mas deixa o aparelhinho desligado. E o paciente já tem efeitos. Então, a gente observa inicialmente esse efeito da inserção e na distonia nem sempre a gente tem tanto assim, benefício inicial, mas que você vê que, como às vezes acordar sem dor é um maravilhoso efeito, né? E na doença de Parkinson, os pacientes, né, a gente vê tantos vídeos, né, que os colegas acabam postando ali, né? Tanto apareceu já tantos canais de televisão, né? Que o paciente cessa, né? O tremor logo depois da cirurgia. Então, vocês imaginam o quanto é impactante para a vida de uma pessoa, né? Uma cirurgia dessas, né? Então, eu acordei sem dor. E o controle do meu corpo
antes mesmo de eu fazer o DBS, não era importante para mim. A dor é que era. Então, as duas tentativas, eu vou repetir, é uma coisa que é tabu as pessoas falarem. Suicídio. E suicídio, para quem tem distonia, é algo... Que é a primeira coisa que... Nós já temos o vem na remédio, cabeça, nós já né? temos a arma em casa. Caixas e caixas de medicamentos, Medicação. porque nós não temos um medicamento desenvolvido ainda para nós distônicos. Todo tratamento que pacientes, Paliativo, né? todo paciente que faz tratamento de distonia, tratamento medicamentoso, normalmente eles usam remédios para outros tipos de problemas neurológicos. Artane, por exemplo. Na verdade, se a gente for ver, né, são remédios que relaxam os músculos, né? Então, às vezes a gente vai usar tanto na distonia como na espasticidade. Não existe, como é que a gente diz, né? Não existe uma terapia-alvo, né? Que nem no câncer, que às vezes a gente tem um remédio específico. Mas o Artane, em teoria, ele é usado para poucas doenças, né? E a doença mais frequente que ele é usado É o Parkinson. Não, ele é para distonia. É? Para distonia. Estou mal informada, então. A levodopa, sim, pode ser Parkinson. usado para as duas coisas. Porque nós temos distonias que são responsíveis à levodopa também. É um remédio para Parkinson, né? Mas a gente tem alguns subtipos de distonias que respondem à levodopa e aí a gente acaba usando. E, Nilde, você passou por todo esse processo, mas você também, assim como nós, né, amiga, construiu algo além disso, né? Muito Pensando nas bacana. outras pessoas. Queria que você contasse, então, da ONG Distonia Saúde, como que ela surgiu. Olha, eu trabalhei meu último emprego foi numa empresa de software. Logo, partindo desse princípio, eu não era tão ignorante a ponto de não saber buscar essa informação, por exemplo, na internet. Porque o pai Google é muito bom, só que não. Ele traumatiza ao invés de ajudar, né? São muitas informações desencontradas. E foi daí que nasceu essa ideia em mim de ser ponte entre médico e paciente, de dar voz para os pacientes, para os médicos conhecerem. Então, tudo que o Instituto Distonia Saúde busca fazer é levar informação de fontes fidedignas, de profissionais com o know-how e o perfil da doutora Giana, doutora Sara, doutora Vanessa. Vamos lembrar que a distonia, acho que a distonia também não foi um projeto só seu, né? Acho que as meninas contribuíram bastante, né, Nilde? Eu estou junto com a doutora Sara Casagrande e a doutora Vanessa desde 2018. Desde 2018. Quase um casamento entre as três. Casamento. Desde 2018, nós buscamos dar voz ao paciente com distonia. Então, somos uma dupla de 3. Exato. E a minha qualidade de vida, depois do DBS, eu vou contar algo bem interessante. Antes de eu perder o movimento do corpo e de ficar numa cadeira de rodas, eu tremia muito, mas ainda assim eu saía para fazer aquele trabalho de formiguinha, sabe? Levar conhecimento, bater em portas, ABN, SBN, para que essas sociedades médicas, tá, essas gente? sociedades médicas, para que elas nos reconhecessem e nos desse apoio em termos de visualização. Porque não existe, até hoje, um reconhecimento em âmbito federal, estadual ou municipal que nos ampare de alguma forma. Nós não existimos para a sociedade.
Imagina quantas pessoas podem estar em casa hoje tendo um tratamento totalmente inadequado por causa dessa falta de informação, sofrendo, tentando suicídio, abandonando profissão, família, sonhos, né? Em Então, tese, é muito importante esse seu trabalho, E né? vivendo literalmente na dor, né? em tese, somos mais de 65 mil brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Mas, E aí eu me questiono, será mesmo? é muito mais, por causa do subdiagnóstico. E se o Ministério da Saúde nos categoriza e sabe que nós somos mais de 65 mil brasileiros, por que nós não temos nenhum direito? Nós não somos assistidos de forma nenhuma. Mas, Nilde, acho que é importante, já que a gente está no podcast PCD, vocês não são considerados PCDs? Não, Uma doença rara. Uma doença rara, não incapacitante? somos considerados PCDs. Gente, Estamos algo com uma gravidade dessa, né? Estamos à busca, né? Eu tenho uma paciente que também é distônica, que tem um projeto de lei que está tramitando agora para que nós sejamos pessoal do Voz da inseridos, Distonia, do né? Voz da Distonia, para que nós sejamos inseridos e reconhecidos como PCD. Que legal, né? E estamos juntos. A batalha de um é a batalha de todos. Com certeza. Não que isso Em vai glória. resolver muita coisa, viu, Nilde? Porque, assim, infelizmente, né, hoje o governo, no SUS, ele não dá um retorno, né, amiga, assim, até para as pessoas com deficiência. Mas eu entendo que fazer parte disso e ter como cobrar, porque quando você não está classificado, você não tem nem como cobrar. Cobra. Não tem um caminho, né? Não tem. Então, eu entendo a sua dificuldade, assim, de até cobrar os seus direitos, né? Porque não tem por Não onde tem. começar. Mas a gente não tem, assim, um registro, pelo menos eu desconheço, assim, um registro oficial dos centros de referência. A gente... É aproximadamente, mas se às vezes sendo PCD a gente consegue catalogar, né? Esta é a intenção. Exatamente. Também tem uma forma, né? Porque a pessoa que busca o seu direito também ela é vista, né? Eu sempre falo que a doença rara, a distonia em específico, que o que precisa é frase feita, e eu adoro uma frase de impacto. O que precisa, o que é raro é a doença e não a informação. E o objetivo do Instituto é disseminar isso. O que é raro é a doença e não a informação. Nilde, conta um pouquinho para nós quais são os projetos do Instituto. Olha, E atualmente... fala um pouquinho também do próximo mês, aí, que é um mês de conscientização aí da distonia. Nós estamos com um projeto de lei do Voz da Distonia para que sejamos reconhecidos como PCDs. Mas do Instituto Saúde, quais são os projetos da ONG? Estamos também tramitando com um projeto para que seja, aqui no Brasil, o mês nacional da conscientização da distonia, como no mundo. Né? Setembro, né? Você disse. É setembro, como o mês de conscientização da distonia. E devido a isso... Mas desculpa te interromper. O que muda quando tem esse mês de conscientização? O que você acha que muda na realidade das pessoas com distonia? Impacta muito, porque nós necessitamos de informação. Nós precisamos ser vistos pela sociedade, vistos pelo poder público federal, estadual e municipal. Então, este mês, a significância dele para nós é tanta, porque não é uma comemoração, só que sim. Eu acho que o que a gente precisa de quantas pessoas que através desse mês vão ser diagnosticadas porque vão receber esse conhecimento. Exato. Então impacta diretamente na vida das pessoas, né? Ter esse conhecimento, esse mês, assim, que as pessoas lutem por isso e conheçam a causa. Não só, né, para as pessoas, até para a medicina, né? Como quantos médicos, né, passaram e trataram de forma errada porque não tinham esse conhecimento. O foco é este. A gente faz mais para o familiar de um paciente distônico e para a sociedade. Aí inclua médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Por quê?
Um paciente que faz aplicação de toxina botulínica a cada 4 meses, eu era e sou privilegiada porque eu tenho um convênio, e isso me incomoda muito. Mas a comunidade distônica, a grande maioria, não tem um convênio do porte do meu. Não, é isso que eu queria. Eu até vou adentrar em relação a isso. A gente tem a diretriz de utilização de saúde, as DUTs, as regulamentações da ANS. Existe uma DUT que regulamenta o uso de toxina botulínica. A distonia está, sim, entre o procedimento de cobertura obrigatória, tá? E isso, em teoria, tanto pelo SUS como pelos convênios. Mas no SUS acaba que medicamentos de alto custo, enfim, eles acabam ficando dentro dos grandes centros, né? Então, vocês sabem, quem faz aplicação de toxina botulínica pelo SUS acaba passando ou pelas equipes de fisiatria e de neurologia dos grandes centros de hospitais universitários, né? Que acabam sendo os locais que dispensam esses tratamentos, né? Então, não é acessível para todo mundo, bem né? limitado, né? Principalmente se tratando do poder público. Aí o período de tempo é de 6 a 7 meses. Ou seja, este paciente que não tem convênio, que depende do SUS, ele sofre 2 vezes mais. É porque o tempo acaba sendo diferente, né? Uma coisa, às vezes, a Nilde, por exemplo, como é uma coisa frequente, já se organiza as autorizações dos procedimentos dela, né? Uma coisa rotineira lá para a médica dela, a solicitação. Mas no SUS, a gente sabe que, às vezes, depende de licitação, ter o fármaco para a gente aplicar, né? Todo mundo que já passou por um serviço universitário sabe, principalmente a DBS, por exemplo. Existe DBS pelo SUS? Existe, mas quantos centros no Brasil atualmente tem verba disponibilizada para esse tipo de cirurgia? São poucos os locais no Brasil que tem esse tipo de terapia, né? Então, não é tão simples assim, depende de licitação, e a gente sabe o quão burocrático, infelizmente, o nosso país para esse tipo de coisa, principalmente para a saúde. Mas eu acho que entra novamente a questão da informação. Mas existe. Vou citar um exemplo. O meu primo tem uma doença, né, esclerose múltipla. Ele retira o medicamento caríssimo no SUS todo mês. O SUS não falta. Por quê? Com certeza tem estudos comprovando a eficácia daquele medicamento. A esclerose múltipla, nos últimos, acho que, se não me engano, 10, 20 anos, explodiu o número de tratamentos, né? Então, e são medicamentos, mas engraçado, mas são medicamentos que, pelo fato de serem caros, eles se mobilizam para comprar, porque daí compra em mais quantidade e acaba barateando o custo, né? Então, e o Botox, ele não é tão caro, igual um medicamento para esclerose múltipla. Não. E o meu primo retira todo mês de forma gratuita, e porque uma pessoa com distonia não retira a cada 4 meses, entendeu? Porque é algo automático, a pessoa vai precisar. Mas, não é? Mas essa medicação que o seu primo usa, teoricamente, ele pega a medicação e usa. O Botox precisa dar alguém para fazer a aplicação. Então, mas aí ele pega a medicação e entra no posto e aplica, né? Porque geralmente esses medicamentos são de aplicação subcutânea, tipo um remédio. Mas hoje em dia, com toda essa questão Mounjaro, Ozempic, todo mundo sabe aplicar um medicamento subcutâneo. Todo mundo expert agora. Hoje em dia não precisa mais nem no posto para fazer, né? Todo mundo sabe. Mas a toxina realmente não é tão simples assim. A gente não é só retirar, né? E outra, né? Um especialista para aplicar. Vocês sabem, né? A toxina botulínica é a arma mais letal do mundo. Vocês sabiam disso? Não sabia. Ela é uma química. Então, a gente está falando de uma toxina, é uma neurotoxina, né? Então, por que surgiu a toxina? Falando de história novamente. Por que surgiu a toxina? Então, o botulismo ele é formado, né, por uma bactéria que produz essa toxina, né? Então, a gente tem uma bactéria que produzia. Então, antigamente, coisas enlatadas, quem comia, né? Então, você tem que ser exposto a essa toxina. Então, as pessoas que ingerem, elas podem ter uma paralisia do corpo inteiro, né? Então, o botulismo é o quê? Uma paralisia. Pensa um botox no corpo inteiro. E o que eles fizeram? Eles aprimoraram, né, geneticamente essas moléculas, né, dessa toxina,
e fizeram isso em forma de medicamento. Então, a gente aplica nesse grupo muscular, na distonia a gente aplica no músculo, né? Então, a gente aplica nesse grupo muscular que tem o movimento anormal, então ele tem vamos dizer assim, um tônus aumentado e localmente essa toxina ela vai agir lá no neurotransmissor e bloquear aquele movimento. Então, vai neutralizar, paralisar aquele grupo muscular que foi injetado por um período de tempo. Por que a gente fala 4, 6 meses, né? Porque é o tempo que age a toxina. A toxina não é para sempre, que nem bom se fosse, né? As nossas rugas iam sair numa aplicação só. Mas não. Então, a gente precisa todo esse cuidado. E todo mundo que já aplicou toxina, ou né, eu como médica, né? E como paciente da estética, como todos nós, né? A gente sabe o quanto que dói. Não é assim, é um procedimento que dói, né? Então, dependendo do tamanho do músculo, do grupo muscular, os pacientes precisam, frequente às vezes a gente fazer, que nem a Nilde faz, no centro cirúrgico, com sedação, principalmente em criança. Com sedação. Porque a gente não tem como, a anestesia, mas não faz anestesia, a anestesia é tópica. Então, não é da mesma forma. E para o músculo dói. Então, às vezes, para o paciente é mais confortável ele ficar numa sedação anestésica, que ele não vai ter lá, né? O anestesista vai deixar remédio na veia para dor e ele vai aplicar rapidinho e já vai melhorar, né? E não vai ter esse desconforto. Então, precisa de toda essa infraestrutura, né? E no mundo perfeito, todo paciente que faça ou faz a aplicação da toxina botulínica, no meu mundo perfeito aqui na minha cabeça, ele faria essas aplicações em um centro cirúrgico e com o aparelho de ultrassom. Isso. Por quê? Porque é 100% de acerto. Assertividade. É mais ou menos, não dá para fechar, né, doutora, 100%. 99,9% diferentemente das rugas da estética, que a gente tem os grupos musculares, o músculo é muito pequenininho. Grupos musculares maiores, a gente precisa ter o local correto, vamos dizer assim, do músculo. Nem sempre, um músculo, às vezes, ele está conectado no outro, né? Então, a gente precisa ver qual que é o músculo que estende, que flete, para a gente saber exatamente onde a gente vai aplicar. A ultrassom, no momento do procedimento, ele dá mais precisão na hora da aplicação. Inclusive, a doutora Sara é professora disso, né? A sua médica. Inclusive, ela faz curso de formação para... Então, ou seja, além de ter no SUS, né, 7 meses para aplicação, ainda corre o risco de não ser uma pessoa especialista ou não ter um equipamento adequado e o tratamento não valer de nada. Não, ou então gente, durar assim, um efeito menor. Nossa, assustador. Não falem assim do SUS, não é assim. Não é bem assim. Eu acho que nos centros, até porque você vai tendo prática, né, no que você vai fazer. Nem todo centro vai ter um ultrassom, gente. Isso aí a gente está falando do gold standard do tratamento, e não é uma coisa que é nova. Quantos centros de referência tem ultrassom fora do centro cirúrgico para fazer procedimento? Não... que eu saiba. Infelizmente são poucos, né? Então, mas não quer dizer que quem aplica sem ultrassom não vai ficar mal feito. Não, calma, gente. Eu já tava nervosa, doutora. Eu já tava nervosa. Juliana, calma. Cadê o ultrassom? Eu quero ultrassom. Não. Não. Eu já tava nervosa aqui. Falei, não é possível. No centro cirúrgico é mais possível, né? Na clínica você tem que ter ultrassom, tem toda... É mais um apetrecho aí, né? Ou, me corrija se eu estiver errada, doutora, ou o ultrassom para fazer a aplicação da toxina, ou estar de posse para fazer a aplicação de um exame extremamente doloroso, mais doloroso ainda, por nome eletroneuromiografia. Porque aí o médico não vai só na base do apalpamento para fazer a aplicação, onde tem mais atividade. Mas aí... Com eletroneuromiografia, dá... Não, aí acho que quase
quase impossível conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Aí é sonho meu, é no seu mundo. Mas a gente tem, perfeito, vamos né? dizer assim, a gente tem... Aqui na minha cabecinha. Como é que eu vou dizer assim? Dentro do centro cirúrgico a gente tem como fazer estimulação, né? Tem algumas agulhas que fazem estimulação, que a anestesia usa isso para reconhecer nervo, né? A gente chama de estímulo plexo. Mas até tem como, aí até melhor, porque daí a gente faz as duas coisas juntos, né? Mas, novamente, é prática, paciência, e no mundo ideal perfeito, que todas as cirurgias sejam aprovadas no tempo que o paciente precisa. Não, e que os centros cirúrgicos realmente sejam utilizados, porque tem tantos na rede pública e tem uma fila gigantesca de cirurgia. É uma coisa que eu não entendo, doutora. A gente sabe que tem... é de emergência. É de emergência. Tem vários centros cirúrgicos aí. Para vocês, tudo é de emergência. Eu vou explicar para vocês o que é o conceito Mas dentro não funciona na prática, esses centros cirúrgicos. Para mãe, tudo é cirurgia de emergência. Qual é o conceito de cirurgia de emergência? É a cirurgia que, se a gente não opera em 24 horas, a pessoa vai morrer. Tá? Então, se você não opera em 24 horas e deixa a sequela da pessoa, não é de emergência? Dá um exemplo. Mielo, medula presa, hidrocefalia, por exemplo. Não, aí são emergências, São né? emergências. São emergências. Então, tudo que for risco de sequelas permanentes ou risco de morte é considerado emergência, tá? Às vezes, a gente considera urgência, porque é o 48 horas, dentro da minha área, eu estou falando da neurocirurgia, dependendo vamos dizer assim, do que nervo que está sendo afetado, qual é a doença, enfim. Mas, às vezes, o paciente, por exemplo, paciente que tem dor crônica, a cirurgia é letiva, né? Por quê? A dor, ela é incapacitante? Ela é, mas aí é dúbio, né, a interpretação. A pessoa vai morrer, em teoria, vai piorar a qualidade de vida dela, mas não vai morrer. Não vai morrer. Mas como é que você julga? Ela não vai julga? conseguir levantar da cama. Mas isso... Posso vocês fazer um entendem? comentário? Isso aí é considerado eletivo. E o que é uma cirurgia eletiva? Em teoria, aí, pela burocracia, é 21 dias úteis para autorização no mundo perfeito ideal. Que as operadoras de 21 dias Não, aí. que as operadoras de saúde cumpram. Ah, tá. No convênio, No né? convênio. Esses 21 dias. No SUS, a gente tem algumas doenças que têm recomendações, que é a parte da oncologia, né, que a gente tem lá um prazo, mas a gente não tem um prazo dentro, né, do bom senso que você gostaria de ter. Na pediatria, não sei o quê. Ortopedia. Não. A realidade, às vezes, o paciente na época do Hospital das Clínicas, quando eu era residente lá da funcional e da dor, às vezes a gente ligava lá para o paciente, que daí tem cirurgia de centro cirúrgico, tem material. E a pessoa se aproxima da fila, e aí você ligar, não, o paciente está 2, 3 anos aguardando uma cirurgia. É, isso mesmo. Não, eles ligam antes para saber se você tá viva ainda, viu? Primeiro, Eu claro. tô ligando, fulano tá vivo? Não, porque a cirurgia parece que vai sair. E aí você tem que literalmente sair correndo para não perder a vez. Então vocês imaginem algumas condições que uma coisa é uma cirurgia que depende de material básico. Essas a gente consegue fazer multirão, né? Por isso que às vezes tem multirão da saúde, porque são cirurgias que são custos baixos de materiais básicos para fazer, né? Mas cirurgias que são caras dentro da neurocirurgia é a especialidade mais cara da medicina. A gente depende de ter materiais no estoque. Então, os hospitais públicos, às vezes, ou mesmo a ortopedia também é cara. Eu preciso de uma prótese do joelho, do quadril, por exemplo. Tem que ter lá no centro de materiais o material para a gente implantar. Se não tem, se a licitação está para sair, se não tem material, o paciente fica sem assistência, infelizmente. Mas a ideia, então... pode falar, Nilde. Isso eu preciso falar. Conta. Ai, meu Deus. Preciso. Eu trabalhava, logo que meus sintomas começaram, perdi o emprego, obviamente. E ao ir ao SUS para requerer os meus direitos, eu fui indeferida 3 vezes. Por quê?
Deferida, você está falando para o afastamento do teu trabalho, né? Não, aposentadoria, quando auxílio-doença. 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 Eu fui indeferida 3 vezes. Por quê? Porque eu tenho, em tese, é um dos nossos projetos para mudar isso. Em tese, se você pegar o teu celular agora e colocar lá o que é distonia cervical, ou pedir o CID da distonia cervical, estará escrito em alto e em letras garrafais. Torcicolo espasmódico. O que é um torcicolo espasmódico? É uma dor no pescoço. Simples assim. E aí o que acontece? Tem que botar outro CID. Aí o que acontece? O que acontece? O perito me indeferiu 3 vezes. Ruim, então. Eu tive a pachorra de uma vez deixar de fazer a aplicação da toxina botulínica, deixei de tomar os meus medicamentos, porque já estava agendado para eu passar na perícia novamente, a 3ª vez. Então, eu me privei de fazer a aplicação da toxina. Para mostrar o que me privei de tomar o medicamento e cheguei lá em plena crise. O que ele fez? Ele mandou eu sentar, tirar o sapato, tirar o tênis, andar e vir 2 vezes e ponto. E aí, quando eu tive o último indeferimento, eles mandaram uma cartinha via correio, dizendo que eu fui indeferida porque a minha doença não era incapacitante. 2. O laudo da opinião de quem me analisou dizia o seguinte, que certamente o meu problema era de cunho neurológico, porque eu forçava os meus movimentos involuntários. Que era mais fácil eu conseguir fazer um tratamento psiquiátrico ou ser aposentada com o CID de psiquiatria. Com o CID de psiquiatria, como que chama? Transtorno... Somatoforme, será? Não, quando a pessoa muda de humor muito bipolar? rápido. Transtorno bipolar? Tem tanto transtorno psiquiátrico que incapacita. Bipolar. Gente, então, que absurdo. Então, por isso que é complicado isso, é engraçado. Eu até vou dizer que, pelo menos dos meus pacientes, não sei, depende muito do CID que você põe. O CID é o Código Internacional de Doença, né, gente? A sigla que a gente usa. Depende muito do CID, e eu acho que não é só o CID, é o que o médico põe no relatório do paciente. Olha, eu vejo tal paciente, ele tem isso, o trabalho dele é esse. Eu acredito que ele não consiga fazer o trabalho dele, né? Mas infelizmente, não, quem vai julgar, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que botar o nosso exame neurológico e falar o que o paciente consegue ou não fazer. Mas infelizmente, né? A gente precisa, quem afasta ou não, quem defere ou não, é o olhar do médico do trabalho. E o médico do trabalho nem sempre, aí eu vou falar que ele nem sempre tem a formação técnica para identificar todas as doenças neurológicas, né? E aí, às vezes, é mais fácil você julgar o paciente de maneira pejorativa, né? Quando eu era residente da dor, a gente tinha um ambulatório dentro da fisiatria que era multidisciplinar, da doutora Aline, que era muito bom, por sinal. E a dor, a gente tem diversos tipos de pacientes, né, com vários subtipos de doença. E a gente tinha médicos do trabalho, né, almas muito boas, que ficavam lá para aprender o quê? O que era um paciente que tinha uma condição neurológica incapacitante e o que era um paciente que estava simulando, por exemplo, uma doença. Às vezes, o sofrimento do paciente é tão grande que ele não quer voltar a trabalhar. Ou ele tem um problema psicogênico. Não é psicogênico, assim, necessariamente. Mas ele tem um sofrimento emocional que o impede de querer seguir com a vida dele. Então,
Mas acho que, assim, você falar que indeferir porque você acha que a pessoa tem outro CID, o que vai mudar também? Não vai ter condição para trabalhar igual? Tendo então um CID psiquiátrico ou que pelo menos neurológico. que pelo Nem menos sempre o paciente tem consciência que ele... É isso que eu estou falando. Independente de ser neurológico ou psiquiátrico, a gente está aqui subjulgando uma doença psiquiátrica. Às vezes o paciente ele não tem uma consciência que ele está se boicotando, vamos dizer assim, né? E tem a pessoa que é mau caráter, mas a grande maioria das pessoas, elas são dessa parte. Ou elas sofrem de uma doença psiquiátrica que é incapacitante e não tem condição de trabalhar, ou elas têm doenças neurológicas. Eu pelo menos, não sei, eu tenho um bom coração. Eu não acredito que a gente tenha tantas pessoas que sofrem. Olha, gente, o que é conseguir uma perícia hoje em dia, né? Você ficar lá na fila sofrendo. A pessoa, realmente, eu já atendi tanto paciente que falou assim, por favor, doutor, eu quero voltar a trabalhar porque eu tô sem ganhar, eu prefiro trabalhar com dor porque eu não tô perdendo meu tempo. Mas A grande maioria dos pacientes, não, essa é a nossa realidade, infelizmente. Essa torcicolo espasmódica, ela me fez tentar 2 vezes contra a minha vida. Essa dor no pescoço me fez perder 87% da minha mobilidade física. Esta dor no pescoço me fez fazer um procedimento tão invasivo que foi a cirurgia de DBS. Isso tudo porque eu tenho uma dor no pescoço. Eu tive reunião presencial com o diretor-geral da ABN, da Sociedade Brasileira de Neurologia, em Brasília. E a gente está trabalhando para que o CID modifique ou que ele seja redigido de uma forma mais elegante. Mas a gente... Até ontem eu estava escrevendo um paciente com distonia. Realmente a gente não tem, dentro dos CIDs, que é o G24, né? Todas as especificações dentro da distonia, né? Porque às vezes a gente vai ter que pôr lá o CID de distonia não especificada, né? Mudar o CID da pessoa. É chocante. Um torcicolo espasmódico fez isso tudo comigo. Gente, mas vamos falar de um evento? Vamos, é isso mesmo. Um convite para informação. Nilde, faz para vocês aí de casa, hein, pessoal? Nilde, eu quero que você faça a tua apresentação do que é o simpósio. Quem vai estar nesse simpósio de distonia que você está organizando? Quando que vai ser? E onde? Este simpósio será na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 19 de setembro, das 13 horas até as 18 horas. Convidados palestrantes será a doutora Sara Casagrande, neurologista subespecializada em distúrbios do movimento, doutora Vanessa Milanese Holanda, que foi a minha neurocirurgiã e com a qual eu continuo fazendo tratamento, doutora Nathalie Santiago, que é também especialista, que, na verdade, neurologistas que fazem tratamento de doenças crônicas são subespecializados. Né? Então, teremos o doutor João Carlos Papaterra Limonge, neurologista, que é neurologista e que é chefe de setor do Hospital HC. Só estrelas, do setor de então. dor. Nossa, só os bravos, hein? Só os bravos vai estar nesse simpósio. O doutor João Carlos Papaterra, nós fizemos uma live há um tempo e foi ele que trouxe a toxina botulínica para o Brasil. Ele foi o pioneiro para o Brasil para fazer aplicação em pacientes com distonia. Ensinou todos os outros. Sim. Ele pegava um fusquinha amarelo, pegava uma caixa de isopor, chegava no meio do caminho, quando ele ia para Guarulhos para pegar essa toxina,
comprava gelo, porque tem todo, não é só pegar a toxina, tem que Ela toda uma fica, forma, né, doutora? Tem que ser congelada, ambiente frio. Tem algumas marcas, né? E a marca mais famosa, que é o Botox, ela precisa ser conservada na geladeira, tá? Agora tem algumas outras formas de toxina que não precisam ser armazenadas na geladeira, mas a primeira e a original a gente põe realmente no isoporzinho com gelo para transportar mesmo. E voltando ao simpósio. E quem são os pacientes famosos que vão estar lá? Conte-nos, não esconda nada. Fora a Nilde? a minha pessoa? Não, fora você. A principal. Opa! Quais são as celebridades do mundo da distonia que estão lá? Nós teremos grandes pacientes. Assim, para mim, eu não faço distinção. Todos, para mim, são Mas são acho que é um importantes. defensor assim que aparece mais na mídia. Mas, assim, Da um cara que estará lá, eu normalmente chamo de meu menino com rodinha nos pés. Para vocês, o maestro João Carlos Martins. Para mim, um amigo que eu falo que tem rodinha nos pés, porque, apesar da idade e de mais de 28 cirurgias, Nossa, tá ele não firme e forte. para. Ele é indomável. Ele é um guerreiro. Um exemplo aí pra gente. Ele é um né? exemplo para nós. E ele estará neste evento, vai nos honrar. Na verdade, em todos os eventos ele está, todos os anos, só que não presencial. Este ano Mas presencial. explica que esse evento, então, ele abraça todo mundo, né, Nilde? Sim. Tanto pacientes, famílias, Profissionais da área médica. E aí, quando a gente fala de profissionais, a gente fala de fisioterapeutas, Sim. psicólogos, Os neuropsicólogos, terapeutas, né? todos. Porque E me a gente conta, bate quanto sempre... custa? Ou é gratuito? É gratuito. É, bom lembrar, né? Para quem É um Esse evento- povo gosta. É um evento gratuito. Logo, nossas plataformas sociais estarão dando mais indicações. E como pra é que se inscrição. inscreve, Nilde? Nós vamos fazer inscrição. A gente vai abrir agora pelo Simpla. É um Simpla. processinho super rápido, nome, RG. Ótimo. Pra ter Vamos controle. tentar divulgar o quanto antes isso, pra né? ter- Pra pra gente ter- poder também divulgar nas nossas redes. Para ter controle, mas será um evento sempre, sempre, sempre voltado com profissionais do rol da doutora Giana. Porque Que nada, já tem estrelas suficientes. Precisa. Todos estes médicos que lá estarão são os melhores do Brasil. Com E certeza. conhecidos todos internacionalmente. Todos. Só gente boa, hein? Mas um neurologista comum não consegue dar o diagnóstico da distonia, porque senão os 7 com os quais eu passei teriam me dado esse diagnóstico. Ele precisa ser subespecializado. É isso. E todos eles estarão Mas lá. às vezes acho que é bom frisar que não é só o médico, né, que pode suspeitar, né? Eu mesmo tenho visto muitos colegas da fisioterapia me encaminhando paciente para... Hoje em dia, Então, às vezes o fisioterapeuta sempre vê... Vocês que são mães atípicas acabam tendo o físio como Referência. uma Fono. referência, né? Mas o físio, o fono, o TO, eles também são profissionais... todos esses profissionais que eu tenho São. como equipe multidisciplinar. Que eles conseguem, às vezes, ter esse outro olhar, né? O paciente... Será que ele não tem uma outra doença? Será que é o que realmente tem? Então, nas crianças, às vezes, tem muita dúvida. É espasticidade ou distonia? O que tem? O que ele tem? Né? Então, porque acaba mudando muito o tratamento, né? Dependendo da doença, da doença de base, né? Que esse paciente possa ter. Pelo menos em criança, muda muito, né? Adulto... Também nem se fala, né? Mas é muito importante. E é isso, pessoal. Eu saí daqui hoje com todas as minhas dúvidas sanadas. Vou confessar que eu não tinha nem ouvido falar, gente, o que era distonia. Então, assim, foi como um presente receber toda essa informação, né, Ju? Exato. Eu já tinha ouvido falar na rede social da doutora Giana, ela produz um conteúdo de muita qualidade sobre isso. E a Eu sou Nilde suspeita também para falar, né? Desse É conteúdo. verdade, a doutora falou de distonia. Gente, isso é memória de mãe.
Memória de mãe pós-férias, tentando... Pós-férias, voltar à verdade, verdade. Mês de agosto é um mês do... Tinha que ser o mês da sobrevivência das mães, né? Mas a gente percebeu quão importante é sempre falar sobre, agora mais que nunca, falar sobre a distonia, né, Ju? Porque... Como a Nildes falou, né? Ela ainda tem condições de ter um convênio bom, teve todo esse desentender aí durante 4 anos, e quem não tem, né? Então é bom a gente levantar mesmo essas pautas aí, para quanto mais informação a gente levar, mais deixar as pessoas mais... E se a gente gerar dúvida já na cabeça das pessoas, às vezes ela está a meio passo de um diagnóstico assertivo, né? Com certeza. Não E a vai gente tem a ajudar. agradecer, né? Vocês aí, a doutora Giana, como sempre, no quadro dela, a doutora Giana com Responde, trazendo sempre fatos inovadores, argumentações inovadoras. E hoje trouxe uma convidada, né? Ela não só falou, como ela também trouxe a convidada. Nada melhor do que falar com quem Entende de uma... né? Quem vivencia a doença tem um outro olhar, né? Isso. E pra gente poder finalizar, Nilde, você quer deixar algum recado pro público lá em casa? Para finalizar, eu vou fazer... Sigam Instituto Distonia Oficial, vamos seguir. Eu vou convidá-los para seguir o @Distonia Saúde Oficial e, aproveitando o ensejo novamente, convidá-los para o simpósio anual de distonias, que será no dia 18 de setembro, das 13 às 19 horas. Cai numa sexta-feira, olha... Eu vou estar lá, o Pod vai estar lá, hein, Ju? Com certeza. E aí, depois na edição, a gente vai pôr para... O link para inscrição, né? A gente vai estar disponível aí para quem quiser se inscrever, não deixar para a última hora, né? O convite está feito. Melhor Depois não sexta-feira. consegue espaço lá. Informação salva vidas. E numa sexta-feira, com um evento deste com profissionais do porte que teremos, como sempre, todos os anos, vai ser ímpar. Exatamente. E você, doutora Diana, quer deixar um recadinho? Ai, deixar recado? Deixar um recado. Estamos aí, vamos ver. Acho que quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber mais sobre distonia, eu acho que não deixa de deixar sua perguntinha ali no final. Se ficar com vergonha, manda no inbox do Instagram. Mas não fique com dúvida, né? Perguntem, né, doutora? Perguntem, busquem tratamento. No site da Distonia, vamos fazer um spoiler, tá sendo atualizado, pelo que a Nilde comentou, mas ela dispõe no Brasil inteiro os profissionais que atuam, né? Não só aqui em São Paulo, que aqui a gente tem muitas opções, né? Estamos bem assessorados, mas quem são os colegas que atuam no resto do Brasil, né? Então, exatamente. E eu também não poderia deixar de encerrar mais esse episódio do Doutora Giana com Responde, sem deixar de agradecer aos nossos apoiadores, que são ele, a Clínica Kuhn, da doutora Giana Kuhn, a RUF Digital, falei certo, Ju? Falou, parabéns. Parabéns, Ju. A Barretos Distribuidora, a Clínica da doutora Bruna Ituaçu e a KVM Audiovisual. E acessível, não? E Acessível SP, isso mesmo, a nossa mais nova apoiadora, viu, gente? Então, assim, como sempre, todo carinho, né? Que Deus continue abençoando vocês, para vocês continuarem abençoando a gente aqui no Pod, viu? E fiquem ligados, até o próximo episódio do Doutora Giana com Responde. Tchau. Tchau, gente. Tchau.